Bom dia, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, justo Cordeiro. Gostaria de ler em Atos, capítulo 28, para a nossa meditação no dia de hoje, a qual diz assim: Paulo em Malta, ele está na ilha de Malta, preso. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma grande quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a bicha pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente esse homem é homicida, visto como escapando do mar a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a bicha no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um deus. E ali próximo daquele mesmo lugar havia umas herdades que pertencia ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou-nos benignamente por 3 dias. E aconteceu de estar de cama enfermo, de febres e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e os curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais, que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. É linda a história, né? Mas viver a história não foi lindo, não foi fácil, não, né? E a gente está vendo aqui que Paulo, depois que sofreram eu falo Paulo, mas aqui, né, todos do navio, do que estava sendo transportado, sofreram um naufrágio. E aí se escaparam em tábuas, coisas do navio, né, até chegaram à terra, salvo, né? Paulo era um dos salvos que estavam nesse navio, né? Tinha sido levado preso. E aí então, chegando nessa ilha, né? As pessoas que moravam lá, os bárbaros, não foram muito receptivos, não. Mas ali eles puderam contemplar uma grande obra na vida de Paulo, um grande milagre que aconteceu. Fizeram uma fogueira, né, como nós acabamos de ler, porque estava chovendo, frio, né, fizeram uma fogueira e jogaram ali as cobras, né, para que, né, viesse ter proteção, né, as cobras que estavam por ali, jogavam tudo na fogueira. E ali a gente viu que numa dessas, uma das cobras agarrou, né, ali o braço de Paulo, a mão, né, e picou a mão de Paulo. Mas Paulo balançou o braço e ela caiu ali, na fogueira, né. E aqueles bárbaros falaram assim: ele vai morrer. E ficaram esperando ele morrer, achando que ia dar um piripaque nele, que ia inchar o lugar. Mas não aconteceu nada. Não aconteceu nada, Paulo. Porque a palavra do Senhor diz que, ainda que ia, né, se tomar alguma coisa mortífera, alguma coisa acontecer assim desse tipo, uma cobra picar, né, não vai fazer mal nenhum para a pessoa.
Mas se a pessoa, né? Não se a pessoa pegar um copo de veneno e tomar, não vai fazer mal nenhum, lógico que vai fazer. Mas se por um acaso alguém te dá um veneno que você não está sabendo disso, por engano, né? Você toma por engano e a pessoa está fazendo mal para você, Deus protege, não deixa acontecer nada, né? Mas aqueles que são batizados com o Espírito Santo, que têm a graça de Deus no coração, a essas pessoas que estão com o Senhor se incumbe de proteger essa pessoa. Né? Como eu sempre digo na palavra da manhã, que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. E aqui a gente viu que Deus deu um grande livramento para Paulo. Livramento grande do naufrágio, né? Ali no mar, para o navio não afundar. Eles jogaram as bagagens, jogaram o que estava dentro do navio, né? Mas mesmo assim não adiantou, não. Deus deu livramento do naufrágio, não deixou ele afogar. Mas chegando na ilha, foi picado pela cobra, né? Mas Deus não livrou ele da picada da cobra, mas livrou ele do efeito do veneno da cobra, né? A gente viu aí que não teve nenhuma reação. Paulo não teve um infarto fulminante. Paulo não sofreu nada com a picada da cobra. A mão não inchou, né? Então a gente viu que Deus, ele cumpriu a sua palavra na vida de Paulo, porque mesmo sofrendo essas injúrias, essas calúnias, porque ele estava sendo preso inocente, só porque estava pregando o evangelho, a pessoa vai ser presa, né? Então ele foi preso por pregar a palavra, então ele não tinha culpa nenhuma, não tinha homicídio sobre ele, não tinha, né, nenhuma acusação assim sobre ele que pudesse levar ele preso. Mas as pessoas, quando põem coisa na cabeça, fazer o quê? Né? Então a gente viu que ele era inocente, né? Deus livrou. E o povo ali em roda esperando a morte dele, né? Então nós vemos que também a gente passa por isso, é verdade? Você passa por isso, nós passamos por isso. Quantas cobras, quantas picadas, não é verdade? Picadas essa que a gente diz, eu vou morrer. A gente diz, agora eu não aguento mais. Ah, eu não aguento mais não, né? Pessoa picada pela cobra. Misericórdia, né? Mas o Senhor tem nos guardado, né? O Senhor tem lutado por nós. Oh, meu Deus, que difícil, né? Que difícil a coisa, né? Só Jesus para dar vitória em nossas vidas. E Ele dá. Ele dá enquanto eles estão aí esperando a nossa derrota, esperando a gente tombar de vez. É aí que o Senhor nos fortalece mais, né? Estão esperando a sua queda aí, te envenenando, né? Com palavras, querendo te ferir daqui e dali, dizer que você não é nada, que você não tem nada, né? Ah, vai inchar agora, né? Ou vai inchar, vai morrer agora, né? Às vezes a pessoa faz uma visita, eu vou fazer uma visita, né? Que dó dessa pessoa, que judiação. Aparentemente, mas lá dentro está dizendo, deve morrer, tem que morrer, vai inchar, não vai aguentar não, vai morrer, né? Mas, enquanto estão querendo a sua morte, o Senhor está te dando vitamina para você. O nosso Deus transforma o veneno em vitaminas.
viu? Pode ficar tranquilo e sossegado que o Deus que eu sirvo e que você serve está zelando pela tua vida, está cuidando, né? Está zelando, porque o Senhor, quando Ele tem uma promessa, quando Ele faz, Ele é fiel para cumprir. Poderoso é Ele para ir avante com seus propósitos, né? Então a gente viu aqui que quando isso aconteceu, já mudaram de ideia. Aqui está dizendo que eles mudaram de parecer, mudaram de opinião. Ele não morreu, sabe por quê? Porque ele é um Deus. Esse povo nem sabe mais o que pensa. Agora ele é um Deus, mas antes ele não era, porque a justiça estava correndo atrás dele. O mar queria engolir ele, afogá-lo. A cobra queria matar ele porque ele era homicida, alguma coisa ele tinha. A justiça estava perseguindo ele de alguma forma. Aí depois viram que um milagre aconteceu, dele não morrer envenenado pela picada da cobra. Mudaram a opinião. Não, ele é um Deus. Esse homem é um Deus, porque senão ele teria morrido. Aí mudaram, né? E ali tinha um homem que tinha umas herdades, né? Um homem que era o príncipe ali da ilha, o dono da ilha, talvez, o principal que morava lá. O nome dele era Públio. E recebeu Paulo e os demais sobreviventes daquele navio. Hospedou eles. Fez bem para eles, benignamente, 3 dias. Eles ficaram ali, os sobreviventes do navio. E aconteceu que mesmo assim preso, Paulo, né, e os demais, Paulo não deixou de fazer a obra do Senhor. E aconteceu que estava enfermo o pai desse homem da ilha, o pai de Públio. Paulo foi lá visitar ele. E havendo Paulo orado por esse homem foi curado. Esse homem, ele estava com desinteria e muita febre, infecção, né? Uma infecção intestinal. E Paulo orou e Jesus curou esse homem. E esse homem não sabia nem o que fazer para agradecer a Paulo, né? Tá vendo? Enquanto as cobras estão aí a picar, é isso aí. Nós temos compromisso com o Senhor. Temos compromisso com Deus. A nossa vida está na mão do Senhor, né? Desse Deus que nos dá livramento de morte. Dá livramento na água, nas águas, dá livramento em terra, dá livramento em todo lugar que for necessário, né? Não temas nem te espantes, porque o Senhor está contigo. Eu disse esses dias e torno a repetir: o mundo jaz no maligno. O próprio Senhor Jesus disse, o Senhor Jesus falou assim, o príncipe deste mundo se aproxima e eu não tenho nada com ele. Vamos levantar daqui e vamos. Jesus falou para os discípulos. Então Jesus sabe, Jesus é ciente e é permitido por Jesus, o príncipe desse mundo
reinar. Entendeu? Então a gente, violência lá. Gente, vocês viram o que aconteceu aqui? Olha isso, olha aquilo. Mas o Senhor diz assim, o príncipe desse mundo está aí, reinando. Violências, roubos, mortes, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus deixou isso claro. Mas por que Deus não evita? Porque Deus não poderia deixar isso acontecer, a pessoa é inocente. Você viu a pessoa, entendeu? Deus poderia não ter deixado o navio se destruir lá no mar, não é? Sofrer o naufrágio, perder bagagem, né? Talvez tinha documentação lá, talvez tinha as roupas, né? Claro, comida, foram tudo debaixo das águas. Mas Deus não poderia ter deixado a cobra pica-pau. Você está entendendo? O mundo jaz no maligno. Mas não foi por isso que Paulo deixou de fazer a obra de Deus. Ele lutou ali contra as hostes das trevas. Ele continuou fazendo a obra, mesmo na ilha chovendo, com frio, né? Levado preso, mas dentro dele o Espírito Santo estava reinando. Curou o pai do homem lá da ilha, aonde ele passava, ele fazia a obra do Senhor. O principal da ilha, o dono da ilha, o pai dele estava doente. E ele foi lá orar, foi lá visitar. Quer dizer, está fazendo visita, está fazendo a obra. Não é? E aí a gente fica, mas porque aconteceu uma tempestade, porque agora não dá mais, porque Deus não poderia ter deixado isso acontecer. Eu não vou servir mais esse Deus. Bom, o outro veio para matar, roubar, destruir. E Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então a gente vê, né? De que lado que a gente vai ficar. Se do lado de Deus está acontecendo tanta coisa, agora é pior ainda ficar sem o Senhor, né? Porque o nosso Deus dá força e refrigério. Mesmo na ilha, preso, ali estava o Senhor agindo na vida de Paulo. Então a gente não pode desistir, né? Feito isto, vieram também ter com ele os demais, que na ilha tinha enfermidades e saravam. Então não foi só o pai de Públio. Não foi só o pai de Públio. Tinha muitas outras pessoas lá na ilha, que moravam lá, né, claro. Ficou sabendo disso e vieram. Todos que estavam enfermos ali na ilha vieram todos procurar Paulo. Está vendo como atrai, né? Atrai as coisas de Deus, né? E vieram e foram curados. Todos que estavam padecendo enfermidade. Não foi só o pai de Públio. Vai saber que tipo de enfermidade eles tinham também, né? E Paulo fazendo a obra. Paulo poderia ser murmurador. Se ele fosse, nada aconteceria. Se ele dissesse, poxa vida em Deus, olha Jesus, eu estou aqui, eu te aceitei, né? Eu reconheci meus pecados e agora eu estou sendo levado preso aqui, olha essas correntes. Sofri naufrágio, Senhor. Eu fui picado pela cobra, é lógico que não aconteceu nada, mas não foi muito bom, né? Estou aqui, olha o que eu estou ganhando por te servir, Jesus. Você sabe que a gente escuta tanto isso.
Eu ouço tanto isso. Olha que eu estou ganhando. Eu não aguento mais isso, né? Gente, a gente precisa saber o que a gente quer da nossa vida. A gente tem que aprender que a vida não é rosas e flores e frutos, não, né? Olhando para a Bíblia, por isso que a gente tem que ler sempre e meditar e ver que as coisas não é do jeito que a gente pensa, né? Jesus não chamou nós para viver em limusine, não, né? A vida segue normal, a vida segue, né? Tem dia que a gente tem dinheiro, tem dia que a gente não tem nem R$1. E daí? Por isso nós vamos chutar o pau da barraca? Por isso nós vamos jogar fora a nossa salvação? Ai, Jesus, aí a gente está vendo as situações que Paulo enfrentava, né? Um dia estava lá, né, junto com os irmãos, sendo bem acolhido, comendo bem, né? E dali a pouco estava no naufrágio, dali a pouco estava preso. Ele mesmo disse com a boca dele: eu sei passar necessidades e sei também ter abundância, né? Eu sirvo ao Senhor de todas as formas, não importa, né? E aí ele aprendeu e disse para nós, Paulo disse, nem a altura, nem a largura, nem a profundidade, nem a morte, nem a vida, nada nos separará do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E se ele não passasse tudo isso, ele ia falar isso para a gente? Não, né? Então, é um aprendizado com Cristo, né? E aí a gente vê, ó, todos que estavam naquela ilha, doentes, vieram até Paulo e sararam, foram curados, os quais nos distinguiram também com muitas honras. Ô, gente, né? A gente não estava vendo que ele estava passando uma provação lá na ilha, com os bárbaros, humilhando eles. Ali mesmo as coisas já mudaram de figura. Estava sendo humilhado e de repente o príncipe lá da ilha já começou a honrá-lo. E pelo fato de ele fazer a vontade do Senhor, servir a Jesus, né, trazendo ali o Espírito Santo para aquela ilha, curando as pessoas, aí já as coisas mudaram, né? Hospedaram eles, olha, distinguiram eles com muitas honras. Quem estava sendo humilhado, de repente, na mesma ilha, foi honrado. No mesmo lugar que você foi humilhado, você pode ter certeza que o Senhor vai te honrar. É aí mesmo, né? É aí mesmo. Porque se a gente não sofre a humilhação, como que a gente vai ser honrado, né? Ah, eu não nasci para ser humilhado por ninguém. É porque isso, porque aquilo. Mas o Senhor é que cuida da gente. A humilhação é o caminho para a honra. A humilhação é o caminho para a exaltação. Mas se a gente rebater, relutar e se defender sozinho, nós vamos ser cada dia mais humilhados, né? E vemos aí, ó, honraram a eles, honraram Paulo, honraram os demais que estavam com eles, porque aqui Paulo não está dizendo nesse capítulo 28, pode ser que esteja nos anteriores,
Mas aqui Paulo está dizendo assim, ó, os quais nos distinguiram também com muitas honras. Nos. Quer dizer que Paulo estava com os demais também sobreviventes, né? Então, aqueles que estão conosco vão ver também a vitória. Através da perseverança na fé, os outros companheiros de Paulo também foram abençoados, também foram honrados, né? Então, olha o que a gente pode fazer na nossa vida, deixar acontecer. Outras pessoas que estão ao nosso redor podem ser beneficiados com a nossa obediência, né? E, havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias, a qual eles sofreram naufrágio, perderam as suas coisas, né? E aí, o que a gente viu? Eles, na ilha, antes de sair, eles foram abençoados. Deus entrou com providência, usando aquelas pessoas para dar para eles tudo que fosse necessário para a viagem. Olha aí, nos proveram das coisas necessárias. Olha que tremendo, que obra. Gente, isso é muito grande. Esse é profundo demais. Chegando derrotado, chegando com frio, com chuva, chegando ali todos desprovidos. E saíram da ilha de Malta com abundância de bênção. Foram até picados pela cobra. Ai, esse Jesus. Mas mesmo assim, trabalhou para o Senhor. E quem trabalha tem salário. Quem trabalha tem recompensa. E nós vimos aqui que Paulo, trabalhando para o Senhor, Jesus Cristo, trabalhando, curando as pessoas, né? Ele ficou sabendo que o pai daquele homem da ilha, do dono da ilha, o principal, o chefe, né? Ficou sabendo que estava doente, ele foi fazer uma visita. Foi ver o homem lá na cama. E olha que ele recebeu. Recebeu bênção para a vida dele. O homem foi curado e ele recebeu a recompensa, né? Por onde Paulo estava passando, ele estava trabalhando para Jesus. Então, muitas das vezes as pessoas falam, essa pessoa não trabalha, essa pessoa não faz isso, né? Os bárbaros da vida. Mais importante é fazer aquilo que o Senhor determinou para cada um fazer, não é? Quantos e quantos hoje trabalham para o Senhor verdadeiramente, intercedendo, pregando, né? Curando as pessoas. Está trabalhando para esse Jesus glorioso. E a recompensa é grande. Olha aí, foram hospedados. Para quem estava em volta da fogueira, para não morrer de frio, foram hospedados 3 dias. E quando saíram com providências necessárias. Ué, mas por que não deu um navio novo, né, outras coisas e tal? Não, necessárias. Está entendendo? Então, a gente nunca pode comprar coisas que não é necessário. Por que as pessoas sofrem hoje em dia? Porque compra o que não é necessário. Compra porque viu bonito e quer vestir. Compra porque viu aquele calçado bonito e quer comprar para calçar. Não que é necessário. Fica sobrecarregando de dívidas. Eu quero aquele armário lindo. Ué, mas você já não tem?
Você já não tem? Há pouco tempo atrás, eu disse para uma irmã, eu estou doando um armário. E eu vi que a irmã, né, está necessitando. Ela falou, não, eu já tenho. Pode ver uma outra pessoa para dar. Está entendendo? E se ela fosse a outra pessoa, ela poderia dizer, não, pode trazer para mim. Está entendendo? Então, a gente tem que ter aquilo que é necessário. Não é porque é bonito, porque é confortável, porque hoje o evangelho moderno de hoje é assim, ó. Não, você tem que pensar grande. Aí a pessoa pensa grande, faz grande, aí depois não tem o grande para pagar, né? Que é o dinheiro, né? Não, pode ir lá fazer que Deus vai entrar com providência. Será mesmo que a tua fé alcance esse grande? Não é melhor ter o necessário para a nossa viagem? Né? Não é melhor a gente ter o necessário para caminharmos com paz no coração? Em Isaías está dizendo, ai do homem que se sobrecarrega a si mesmo de dívidas. Está escrito, o próprio Deus falando, né? Jesus não falou que era para juntar os restos dos pão lá, para guardar? Ué, Jesus poderia falar assim, ó, pode levar para casa de vocês, porque depois eu multiplico mais. Mas não. Ele falou assim, ó, guarda aquilo que sobrou. E guardaram, né? Então vamos ficar com essa palavra e vamos navegar com Jesus, confiando da vitória. Amém? Deus abençoe. A paz de Jesus, o justo Cordeiro, seja com todos vós, seja conosco. Amém. Deus abençoe.